Sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Semana Homeopática aqui da página do Lições de Homeopatia. Tá? Essa é a primeira live, né? A gente está iniciando agora o Semana Homeopática. E daqui a pouco eu já vou colocar o Matheus aqui com a gente, que é o nosso grande convidado de hoje. Tá? Foi uma das lives mais queridas do ano passado que a gente fez. No ano passado a gente falou sobre a homeopatia e a medicina veterinária, a homeopatia nos animais. Foi incrível, foi uma live que eu achei maravilhosa. Eu falei, não, tem que convidar esse cara para trazer agora um pouco sobre medicina chinesa, que ele também trabalha com isso. Então, pessoal, sejam bem-vindos novamente, tá? E acabamos de iniciar a nossa semana homeopática. Então, você que é novo aí, não conhece a página, meu nome é Leonardo. E eu espero que você fique com a gente de hoje até sexta-feira. Nós preparamos todos os dias uma live especial com convidados muito especiais para que então todos vocês possam aprender mais sobre homeopatia, assim como eu também. Porque eu realmente escolhi a dedo cada pessoa que vai vir aqui. Eu realmente escolhi pessoas de alto padrão. Tá? Então eu espero que vocês fiquem aí, acompanhem a semana de lives, porque tá muito bom mesmo, tá? E eu escolhi temas extremamente importantes, realmente que eu considero muito importantes para a homeopatia, para a comunidade homeopática. Então, faz um favor, clica nesse aviãozinho aqui, tá? Do lado, e envia para o máximo de colega que você puder. Tira um print da live aí, tira um print depois que a gente estiver com o Matheus aqui também, posta no seu stories que a gente reposta a vocês. Vamos divulgar essa semana, vamos divulgar a homeopatia, tá? Para começar esse ano bem, começar esse ano diferente. Beleza? Deixa eu chamar o Matheus aqui. Já inicia a nossa live, tá? Hoje a gente vai falar sobre homeopatia e medicina chinesa. Nós temos uma live também. Ô, Matheus, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, como é que vai? Graças a Deus. Tudo certo? Cada vez melhor, né? E feliz por estar participando com vocês aqui dessa semana homeopática aí. Sempre grato pelo convite e a lembrança do nosso nome aí também, viu? Que bom, é um prazer, o prazer é todo nosso. Vai ser maravilhoso poder começar com você, né? A live que a gente fez da última vez foi muito boa também, eu adorei a live. Então, que bom. Vamos iniciar o tema, né? Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse, como você fez da outra vez, né? Nós temos mais pessoas acompanhando aí. Então, se apresenta, né? Fala quem você é, para o pessoal te conhecer também. Não, tranquilo, eu sou Matheus Kroloff, então eu resido hoje no interior do Paraná, sou curitibano, então transito um pouquinho entre Curitiba e o interior do Paraná e algumas outras regiões, agora por conta da pandemia não muito mais, mas a gente acaba tendo convites aí e também atuação em algumas outras localidades do Brasil também. E eu estou na área da medicina chinesa, tanto na área humana quanto na medicina veterinária, que são as duas áreas que eu pratico, há 16 anos, desde onde a gente começou. E a homeopatia faz parte da minha vida há uns 10 ou 11, de forma superficial e profissional como especialista mesmo há 7 anos. Então, eu sou professor das áreas da medicina chinesa e da homeopatia também, embora, como eu disse, esse ano o que passou acabou ficando um pouco mais complicado as aulas da homeopatia, mas da medicina chinesa a gente segue, e principalmente da área da fitoterapia chinesa, que é onde nós conseguimos entender também o paciente, assim como na homeopatia, dentro dessa visão mais holística do paciente, escolher uma fórmula que vai tratar um padrão, né, do paciente, não só as suas queixas. Então é por isso que a medicina chinesa ela caminha muito próximo da homeopatia, e é por isso que quando me questionam até o que você gosta mais, fitoterapia chinesa, medicina chinesa ou homeopatia, eu sempre vou ficar muito dividido nisso, porque da maneira como a gente vivenciou ao longo da vida, não só como paciente, depois como profissional e hoje como professor dessas áreas, você não tem como escolher, porque cada caso é um caso, e eu sou muito grato por poder praticar essas duas medicinas. Tenho um parco conhecimento da Ayurveda e da medicina germânica também, que são medicinas que pensam holisticamente, mas o berço
delas ainda é a nossa medicina chinesa, e é por isso que eu fico muito feliz em poder conhecer mais dela, ensinar sobre ela também, e constantemente aprender, porque às vezes eu tenho o remédio na prateleira, mas não tenho o fitoterápico que eu gostaria, mas eu tenho a homeopatia. Às vezes o fitoterápico da fitoterapia chinesa não está na minha prateleira, mas a farmácia homeopática está aberta, né? Ou às vezes é um domingo e eu não tenho nada, mas eu tenho uma agulha de acupuntura e com a medicina chinesa a gente pode resolver isso, usando naturalmente esse conhecimento, né? Então a minha história é mais ou menos por isso aí, né? Como você perguntou, e essa apresentação, então a gente fica na atuação tanto na medicina veterinária quanto na medicina chinesa e homeopatia na área humana e na área da didática também, né? Tá bom? Entendi. Que bom. Então, nós fizemos uma live, se não me engano foi em dezembro ou final de novembro, com a doutora Nayara, que é uma colega minha, né, que ela falou um pouco sobre a medicina chinesa. Eu falei, eu adorei, eu não conheço quase nada de medicina chinesa. E aí então, eu falei, aí eu me lembrei, falei, não, o Matheus, ele também trabalha unindo as coisas, né? Eu falei, pô, vamos fazer uma live. Precisa saber, conhecer, ver com alguém que trabalha com isso na prática, une as coisas na prática para saber como que é. Então, pelo que eu entendi do que ela explicou, a medicina chinesa, na verdade, é um conhecimento geral sobre o ser humano, sobre médico, né? Que envolve vários tipos de prática. Então, por exemplo, a fitoterapia, a acupuntura, é mais ou menos isso. Não é que nem a homeopatia, que tem um método próprio, um jeito próprio, uma filosofia própria, né? Justamente. A medicina chinesa, então vamos só fazer uma revisão, porque teve gente talvez que não pôde acompanhar essa live, né, não assistiu. Uhum. Medicina chinesa data, agora nos anos 2000, né, no nosso milênio aí, 5.000 anos de história. Então, desde os primeiros relatos que se tem do uso da filosofia da medicina chinesa, desde as dinastias, ela data praticamente 5.000 anos de história. Ao longo desses 5.000 anos, pouco se modificou, porque ela já foi criada tendo esse leque, essa gama de áreas em que ela atua, áreas que eu me refiro técnicas, né, que ela pode atuar. E nós temos os 3 berços da homeopatia, da medicina chinesa, que são chamados os 3 alicerces. E baseado nesses alicerces, nós temos outras técnicas que derivaram delas, né? Então, por exemplo, os 3 alicerces básicos: a acupuntura, fitoterapia chinesa e dietoterapia chinesa. Certo? Isso de forma terapêutica, de forma preventiva, de forma, enfim, o que você quiser imaginar, né? Seja para prevenir, para tratar uma doença, uma desarmonia, são isso aí. E os berços da medicina chinesa, que são esses 3 alicerces, servem tanto no tratamento como prevenção, como eu disse, e dele derivaram outras técnicas, como Duin, Shiatsu, Tuiná, Qigong e inúmeras coisas. Recentemente, de um século para cá, técnicas mais abrangentes foram criadas, como, por exemplo, as derivações da medicina germânica, assim como também a microfisioterapia, que tem estudos próprios baseados lá nas camadas, baseados também naquelas linhas de pensamento dos mesodermas, endodermas, ectodermas, são as nossas, os folhetos embrionários, né, que chamam, e ao mesmo tempo, se a gente for ver, tudo se resume dentro dos 5 movimentos, que é o que a medicina chinesa preza, e essas técnicas, por mais atuais que sejam, baseadas em histórias antigas, elas ainda usam esse diagnóstico do qual a medicina chinesa briga. Então as técnicas passam de 50, mas derivam desses 3 berços aí: dieta, acupuntura e fitoterapia chinesa. Né? É mais ou menos tudo. Aí dentro da medicina chinesa, né, nós temos a filosofia principal, que é a chamada Wuxing. Wu em mandarim é 5, Xing movimentos. Então são 5 movimentos ou 5 elementos que são usados como referência para que então nós tenhamos a vida decifrada em cima disso, que é o elemento fogo, elemento água, elemento madeira, elemento metal e o elemento terra. Cada elemento tem uma estação do ano que se manifesta, cada elemento tem uma predileção, cada elemento abriga um órgão e abriga uma víscera,
cada elemento tem uma cor que está mais ligada a ele, cada elemento tem um sentimento que está ligado a ele, cada órgão tem um sentimento que faz parte na derivação do seu elemento, do seu órgão, da sua víscera, e baseado nisso a gente fecha um diagnóstico do paciente, sempre valorizando a totalidade sintomática também. A boa sessão de acupuntura, a boa escolha de uma fórmula fitoterápica chinesa se dá em escolher e tratar o paciente como um todo, por isso a semelhança com a homeopatia, em que você faz uma técnica de tratar a causa, entender o paciente como seu todo e não dar um remédio para a queixa, que é o que naturalmente a gente tem visto nas deturpações, até mesmo na homeopatia, temos que ser sinceros com isso, porque né, é o que mais a gente tem visto quando se estuda errado, e ao mesmo tempo também na questão da medicina alopática, que não deixa de ser o que precisa ser feito, porque procura o médico para tratar a queixa. Mas na visão da medicina chinesa, na nossa visão homeopática, o médico será requisitado para tratar a causa. Essa é a diferença, né? Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu comecei a ver realmente profissionais que trabalhavam juntando, né, a medicina chinesa com a homeopatia, e também profissionais que trabalham usando a nova medicina germânica e a homeopatia, né, como você falou, que é como se fosse uma derivação, né? Então, realmente, o que eu estudei mais, que eu conheço um pouco mais, é a nova medicina germânica. E eu vejo a importância desse conhecimento para entender melhor da onde veio aquele problema, entender melhor o que aquela pessoa de fato sentiu para gerar aquele tipo de doença, para gerar uma reação em tal ou qual órgão. O que é uma coisa, acho que muito importante, que, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito que às vezes nós erramos assim com grande facilidade na homeopatia. Então a gente tem um repertório e aí o paciente traz um sintoma, olha, aconteceu tal coisa na minha vida. Então, sei lá, né, eu perdi o amor da minha vida. Só que aí você olha e vai jogar isso daí no repertório e dá um medicamento muitas vezes que não tem muito a ver com o paciente, mas é isso que é interessante da medicina chinesa e da nova medicina germânica, ou seja, pelo sintoma, pelo órgão, pela maneira como aquela doença está se expressando, você consegue, na verdade, entender que o que ele sentiu não foi só, por exemplo, a perda do amor, mas foi, às vezes, a perda de uma segurança financeira. Né? Isso, ou até mesmo a questão de qual foi a sensação que ele teve com a perda. Uhum. E muitas vezes o remédio está nessa sensação. Porque eu perder o meu amor, perder o amor da minha vida é uma consequência. Talvez seja uma pessoa que passou pela porta e não pode mais voltar. Mas aquele ato em si me gerou que sentimento, que sensação. O remédio nesta sensação. E muitas vezes, aí que entra, né, a associação, eu acho que essa é a tua intenção com essa associação da medicina chinesa e a homeopatia, que a gente já pode começar a falar sobre isso. E, por favor, me puxe as orelhas com o tempo, porque quando a gente começa a viajar aqui, vai longe, daqui a pouco cai. Né? Tá, beleza? Então, com relação a isso, por exemplo, a pessoa é nítida, que ela chega e diz assim, vamos usar o teu exemplo que você citou. Perdi o grande amor da minha vida. Eu falo, tá, mas e que sensação te causou isso? Não, uma sensação de inferioridade, uma sensação de medo, uma sensação de insegurança. Ainda não está muito legal. Aí eu digo, e o que mais? Me passou como se fosse um frio na barriga. Opa, esse frio na barriga. E ela faz o gesto para você, né? Frio na barriga e faz o gesto. Eu digo, mas que região da barriga assim? Bem baixo, bem próximo aqui à genitália. Aqui. Então, mas perto do útero? Como se fosse útero. Aí você já pensa, opa, namoro, família, útero, reprodução, pá. Então, entendeu? E daí, na visão dessa medicina chinesa, útero, nós já temos o quê? Nós já temos não só a parte reprodutiva, como a parte hormonal. E normalmente as queixas que essa pessoa vem trazer pra gente estão ligadas com situações hormonais, como uma enxaqueca pulsátil, que piora antes da menstruação. Você tá entendendo? Sim. Uhum. E por que eu sei disso? Porque daí o útero, na visão da medicina chinesa, é regido pelo elemento madeira. O elemento madeira tem a ver com a família, tem a ver com o fígado, com a vesícula biliar. A vesícula é o órgão das decisões, o fígado é o órgão da raiva, da ira, da agressividade, da mágoa. Vocês entendem? Então...
O Aí, panorama já aumentou muito, né? justamente, e aí pronto, e às vezes você vai falar uma questão, a pessoa dá o remédio para você na fala dela, né? É Uhum. justamente por conta dessa questão. Agora, se você ficar focado só na queixa, com certeza, se não conhecer da medicina chinesa, com a homeopatia você vai chegar, mas aí você vai ter o quê? 1 hora e meia, 2 horas de conversa, e muitas vezes a pessoa talvez não consegue expressar o que ela deveria, e aí você começa a cansar disso, ou a pessoa começa a se cansar de falar, e ela sugestiona algo para terminar de uma vez por todas. Sim. E nesta hora nós erramos o remédio feio, porque você Uhum. está, além de não extrair perfeitamente aquela emoção, você está sugestionando alguma coisa baseada no que você está sentindo e achando, e não no que ela conseguiu te expressar. Uhum. Eu fiquei realmente impressionadíssimo a primeira vez que deram esse exemplo. Foi num dos cursos da Right Homeopatia, né, com os indianos também da Right Homeopatia na Índia, e eles usam muito a medicina germânica, né? Eles falaram, olha, a pessoa perdeu o marido, a mulher perdeu o marido, por exemplo, né? Se ela tem um problema na parte do útero, por exemplo, então ela tem uma constituição, você tem que procurar um remédio que é mais voltado para a família. Você tem que procurar um remédio que é mais voltado para os filhos, né, para o âmbito familiar. Agora, se ela teve um problema assim em outro lugar, ou assim em outro lugar, eles deram um exemplo. Então, ó, se for aqui, é porque ela, na verdade, viu que ela perdeu uma segurança financeira. Ou então ela perdeu um parceiro sexual. Isso vai nos dizendo né, do que é feito aquela pessoa, a constituição dela, de Isso. fato, a parte mais entranhada dessa pessoa, né? Como que de fato ela sente aquilo, a situação em si, né? Exato. E para somar a respeito disso, por exemplo, o elemento água é o que rege o dinheiro. Então, certamente, tudo que envolve água no organismo vai ter problemas. Então, ela vai ter problemas de retenção de líquido, problemas hormonais com isso, e principalmente, normalmente, a pessoa te procura por hipertensão arterial. Entendi. Por Ela conta não vai te da procurar pela. retenção. Isso, ela não vai te procurar por uma sensação emocional porque está triste que o namoro terminou. Entendeu? Ela vai procurar porque ela está hipertensa. Né? Entendi. E aí, Não. certo? E Ah, aí é, entra nessa filosofia toda. não é que ela está Mas tendo o que eu insônia acho porque mais. perdeu o amor, né? Ela não está Isso, tendo insônia justamente. porque perdeu o amor, ela tá preocupada com a pressão, né? Exatamente. E o que eu acho mais mágico de tudo isso, Leonardo, e fica a dica aí para os colegas que estão acompanhando também, e naturalmente para um estudo a posteriori, é que dentro de uma filosofia de entendimento, você vai ver que você chega sempre no mesmo lugar. Se você conhece a homeopatia unicista, se você conhece matéria médica, se você conhece medicina chinesa e, dentro da medicina chinesa, a fitoterapia chinesa, que é a técnica mais difícil, é a mais complicada, mas é a mais ampla, você vai chegar no mesmo lugar. E se você conhecer essas duas técnicas, você é aquilo que eu exemplifiquei antes ali. Então, eu tenho como manipular a homeopatia? Tenho. Não, não tenho. Então, como é que eu posso substituir isso? Tem várias formas, várias maneiras, seja na acupuntura, seja na dieta, seja na... Por exemplo, um alimento, carne de porco, por exemplo, tem uma ligação muito forte com a energia renal na visão da medicina chinesa. E eu preciso tonificar o rim de um paciente, não é o rim em função glomerular, filtração glomerular, o rim máquina. Não, o rim na medicina chinesa é o órgão que abriga a nossa essência, é a nossa estrutura, o berço da nossa vida. Quanto nascemos de energia para gastar? Ele que rege os ossos, as articulações, os nervos, o sistema nervoso, é o rim. Então eu tenho que tonificar o rim, mas é um sábado numa emergência. A farmácia homeopática está fechada, a fitoterapia não tem, mas eu tenho agulha. Ótimo, consigo fazer. Não consigo fazer com agulha? Ah, hoje é sábado, come uma carninha de porco. Segunda-feira a gente vai na farmácia. Entendeu? Dietoterapia. Dietoterapia. Sim. É o berço da história, entendeu? Aí vem Hipócrates, 473 depois de Cristo, e nos conta assim, que teu alimento seja teu remédio. Uhum. Você está entendendo? Então, seja pela planta, seja pelo alimento. Então, conhecer dessas técnicas
é fantástico porque você sempre vai ter uma opção para o seu paciente, independente do momento, da hora, do dia, daquilo que precisa fazer. E muitas vezes basta ele mandar ele dormir e repousar na hora certa também, que já é terapêutico. Sim. Tudo isso, basta entender um pouco mais sobre isso também. E uma das coisas que eu não sei se você conhece ou não, né, para falar dessa associação, acredito que sim, nós temos os pontos Weyhe. Já ouviu falar, né, do homeopata alemão Weyhe? Ele é lá da 1886, se eu não me engano, né? E ele fez um experimento em que... Experimento não, naquelas coisas da prática da vida, ele tomou um remédio homeopático e sentiu dores localizadas no organismo dele. E aí ele foi fazendo associações importantes, e aí até um dia que ele conseguiu pegar 3 ou 4 remédios que ele tomou, e doía exatamente no mesmo lugar quando tomava aquele remédio homeopático. Começou assim com o quelidônio, em que ele teve uma dor no ombro. Passou, tudo bem, tomou quelidônio de novo, a dor no mesmo ombro, de novo, e só de um lado, respeitando a lateralidade. E ele começou a perceber de que certos remédios homeopáticos estimulavam certos pontos no organismo. Mais tarde, Solier de Morin, um francês, fez uma associação disso, deram o nome de pontos Weyhe e fizeram experiências colocando os remédios homeopáticos nos pontos, mergulhando a agulha no remédio, depois colocando a agulha de acupuntura no ponto, substituindo os pontos de acupuntura. Em vez de fazer acupuntura, colocavam o remédio homeopático em pacientes medrosos, por exemplo, que tem medo de agulha, né? E substituir remédios por pontos na falta da farmácia. E baseado nisso foi feita uma lista de mais ou menos uns 300 remédios, que são esses pontos Weyhe, que são desse Solier de Morin, um livro francês raríssimo para encontrar, em que está ali presente. Então, o que acontece? Eu tenho um ponto de acupuntura que é estimulado. Aí, o que é? Só para finalizar a ideia. Tanto o Weyhe quanto o Lian entenderam que esse não era um local ermo, é um ponto de acupuntura. Como, por exemplo, no nosso Atlas aqui, está aqui o modelo, o manequim, milhares de pontos. No ser humano, 1.473 pontos nós temos, entre os pontos meridionais, os pontos extras e pontos de conexão e tudo mais, estão na casa de 1.473, por aí. Então, o que acontece? Eles viram que não era só à toa que doía aqui, que era um ponto de acupuntura. E um remédio podia doer desse lado, o outro remédio no mesmo ponto do outro lado. Então seria também unilateral pela lateralidade homeopática. E desse modo, então, começaram a associar essas questões. Isso, para mim, que uso as duas técnicas, é muito legal. Porque a pessoa me relata uma dor, por exemplo, na perna direita, eu já posso descartar uns 400 homeopáticos, já que não vai funcionar ali. Porque não só pela lateralidade do remédio, como também por essa região. Porque aqui, na perna direita, tem um meridiano que passa, e aí, por exemplo, o fósforo. O fósforo, não, ele é a lateralidade direita, mas não é na perna. No caso, o ponto desse ponto é mais no braço. Entendeu? Então, nesse modo. Aí eu acho mágico essa técnica, porque você veja, por exemplo, tuia. Vamos pegar a tuia. A tuia, o ponto da tuia é o VC12. O VC12 é o ponto de alarme do estômago. Então, quando o estômago, alarme na visão da medicina chinesa, é os pontos que estarão reativos quando o órgão não está bom, seja fisiológico ou energeticamente. Então, o VC12, que é o ponto chamado de vasoconcepção 12, ele harmoniza e tonifica o Qi, que a gente chama que é a nossa energia, do baço, do estômago, aquece todo o abdômen quando tem doenças frias, tonifica a nossa nutrição, tira a umidade, calor, mucosidade, que são todos fatores patogênicos que vão se instalando dentro do seu organismo nessa visão da medicina chinesa. Esse ponto tem essa ação. E a tuia atua nesse ponto. Então, quando toma a tuia, normalmente dá uma reaçãozinha nesse abdômen, nesse ponto. E aí, o que acontece? Isso que eu acho legal. Daí você vai estudar a matéria médica de tuia. Lembra que a tuia, mentalmente, é aquela sensação de ter algo vivo no abdômen. Sim. A homeopatia. Tem aquela sensação que tem algo vivo dentro do abdômen. É exatamente o ponto onde está conectando o baço e o estômago. Olha que interessante. E aí, se você pegar lá, dentro das rúbricas lá, por exemplo, ansiedade do estômago, vai ter a tuia lá com 3 pontos. Inquietação no estômago, vai ter a tuia com 2 pontos. Sim. Sensível a emoções que sentem no estômago, a tuia está lá com 3 para 4 pontos.
Você entendeu? É muito legal. Isso é fantástico. Muito bacana. Não, e eu realmente, eu tava, você falando, eu falei assim, nossa, mas eu já vi isso daí várias vezes, que algumas matérias médicas mais atuais têm, né? Tá Sim. lá, pontos de Whale, Whale, né? Whale. Whey, whey. É, Aham. eu olhava aquilo e falava assim, nossa, mas isso é bem interessante, porque se cada medicamento tem um ponto, né, tal, então, mas do que será que é? E aí, agora que eu fui entender melhor, né, esse ponto, olha, realmente é espetacular, assim, poder ter essa, você afunila muito, né, é que aí você falou, tem 4 remédios de lateralidade esquerda, por exemplo, mas tem só um ou dois que agem naquele ponto. Isso. Nossa, incrível, realmente muito interessante. E assim também tem os antagônicos, né? Independente dos pontos whey ou não, né? Não adianta você usar, por exemplo, um fitoterápico chinês, que é uma fórmula do paciente, e querer associar a homeopatia com um remédio que é antídoto de alguma das composições do fitoterápico. Sim, Então, o acônito, por exemplo, na visão da medicina chinesa, o acônito ele tira a umidade, libera meridianos, tira a dor. Na homeopatia ele tem uma ligação com dor, mas não é tanto, é. Uhum. né? Entendeu? A gente já tem que pensar em outros remédios. Mas o acônito na fitoterapia chinesa é um grande antídoto de outros tantos remédios. Ele é neutralizante porque ela é extremamente tóxica, né? Sim, Entende? Na hora do preparo tem que saber tirar essa toxicidade. Já, e outra, na visão da medicina chinesa, ela está muito mais ligada com a umidade. Na homeopatia está muito mais ligado com aquilo que é frio, que é súbito, né? O acônito. sim. Uhum. Então, tudo que é mais frio, que é muito súbito, que é imediato. Então, entrou no ar, condicionado do carro gelado, a pessoa entrou no banco, saiu de lá com dor de garganta. Já tem grande chance de ser acônito. Na medicina chinesa não é. Então, você viu que isso é totalmente antagônico. Se eu não prestar atenção disso e não conhecer, também eu posso complicar a situação. Sim. Precisa ter uma profundidade, né, no tema, né? Precisa, para conseguir realmente atuar e ter bons resultados, precisa conhecer mesmo, né? Não tem jeito. E isso que eu queria te perguntar também, por exemplo, os resultados que você tem, assim, poderia contar algum pra gente, algum caso? Eu lembro que da live que a gente fez sobre, né, homeopatia dos animais, você contou alguns casos de alguns animais, eu fiquei impressionado, realmente. Você poderia, Sim. talvez, falar de alguns casos que você realmente utilizou esses métodos, essa maneira de busca do remédio homeopático? Claro, na verdade, se fosse para a gente fazer, dá para fazer um livro de caso clínico, né? Nossa, Mas, sem dúvida, porque a interação é sempre muito bem-vinda, mas tem alguns casos assim que são marcantes, né, do nosso dia a dia, né? uhum, Então, por exemplo, olha a fala da pessoa. Peguei e me lembrei de um caso aqui e estou com o nome dela na cabeça porque fiz uma reconsulta breve. uhum, Desde sempre tenho dor de cabeça. Cheguei a ter uma crise de epilepsia por uma dor de cabeça. Naquela ocasião, fiquei muito ansioso porque eu não queria perder ansiosa porque eu não queria perder meu emprego, porque o meu respaldo do emprego é o plano de saúde. Eu não gosto do emprego, mas a empresa me paga o plano de saúde e eu preciso do plano de saúde. Eu sinto fome, sinto vontade de comer um boi pela perna, só que depois eu fico arrotando. Começou com uma dor horrível aqui, mexeu na narina, mexe na narina, me doía os dentes, porque eu não tenho nada embaixo e tranca a narina. A sensação que eu tenho parece que meus cabelos vão desgrudar da cabeça e irradiam para minha narina. Olha só. Só vou ler o caso aqui, tá? uhum, Rapidinho. Estou resumindo, né? Porque se fosse para passar sim, aqui, né? Muito bem. Quando eu tomava os medicamentos, piorava em vez de melhorar. Diminuía e depois vinha de uma forma que era como se fosse uma inflamação e uma dor de dente fechado. Olha quantas vezes ela fala dente na história. sim, Se eu fico nervosa, se trabalho muito, a minha cabeça parece que não funciona. E só funciona se o meu corpo estiver fazendo alguma coisa paralela. Eu preciso estar me movimentando. A primeira vez que deu dor de cabeça, fiquei morrendo de medo da dor de cabeça. Palavra, medo. Fiquei estaqueada. Tomei Tegretol por 8 anos. Ali pelos 13 anos que eu comecei a menstruar, aí complicou.
Se eu estiver com dor, dorme com a dor, tal, tal, tal. Então ela teve uma dor de cabeça desde criança, desde pequena, antes da primeira menstruação e piorou depois que teve a primeira menstruação. Tudo na minha vida se resume à minha cabeça. Olha a fase dela. A dor é latejante, aguda, quando crônica. Não perde o apetite, não vomita, não faz nada, só tem dor de cabeça. Tá? Tá com fome mesmo tendo dor. Isso é um sintoma raro, estranho e peculiar. Porque quem está morrendo de enxaqueca tá com fome? Normalmente? Muito raro. Muito raro. Ou quer o quarto escuro, ou quer vomitar, não pode ver comida na frente, se sente o cheiro de comida, vai dar náusea. Entendeu? Então, mesmo com dor de cabeça, eu morro de fome. Sim. Menstruou até os 49 anos, depois que passou da menopausa, pioraram ainda mais as dores, tal, tal, tal. Enfim, nessas situações e mais algumas outras coisas, a dor em forma de capacete, papapá. O que eu digo para você? A dor de cabeça dela, homeopaticamente falando, dor irradiante para baixo, que reflete na cabeça, que tem muitas situações relacionadas ao quadro álgico, assim, súbito, e que ao mesmo tempo não tem muito sintoma a não ser a dor de cabeça e ponto final, é briônia. Certo? Briônia cobre bem isso aí. Mas na visão da medicina chinesa, veja bem, ela falou tudo. Medo, muito medo. Sempre tive medo. Medo de perder emprego. Tive medo da dor de cabeça. Tive medo daquilo. Quando eu tive a dor, fiquei com medo depois de não poder mais ter, né, a minha vida normal. Tudo na minha vida se resume à minha cabeça. Então, medo é, na visão da medicina chinesa, rim. É o elemento água. Ossos, nervos e articulações. Qual é o berço dos nervos? O cérebro. Medo faz doer o cérebro. Você entendeu? Eu dei um fitoterápico para ela. Eu dei um fitoterápico para ela que tonifica a energia renal, o yang do rim, que é o que cuida dessa visão na medicina chinesa. Tá? E o que aconteceu? Junto fiz a briônia, porque ficou tão clara a modalização que ela me deu da dor de cabeça, mas também ficou tão claro o sofrimento da vida dela. E outra, toda essa questão de estar ligado hormonalmente, de ter piorado na primeira menstruação e piorar ainda mais quando entrou na menopausa, isso é família, é reprodução, entendeu? E ela não quer perder o plano de saúde porque daí o marido e o filho ficam sem plano, sacou? Sim. Família. Tudo certo. E aí eu dei um remédio, um fitoterápico que tonifica o yang do rim. Só ali eu teria certeza que ela melhoraria muito. Mas junto a isso, briônia. E a briônia resolveu a dor aguda, não deu mais, enquanto a fitoterapia chinesa tratou o padrão da desarmonia a ponto de que a fala dela no outro dia aqui, ó, quando ela veio um mês depois no retorno. Faz 10 dias que eu não tomo mais nada de medicação para dor. Às vezes parece que a dor quer vir, mas só descanso um pouco mais, me levanto, me mexo e não preciso mais de medicação. Meu sono está ótimo, gosto amargo que eu senti na boca diminuiu, só aparece quando estou exagerando, estou muito mais calma e agora estou pensando seriamente em mudar de emprego. Realmente. Então, certo? Tá? Então, aí está a prova da associação da questão, né? Ou seja, só a briônia resolveria? Sim, mas não tão imediatamente. Sim. Só a fitoterapia chinesa resolveria? Sim, melhoraria primeiro essas emoções, melhoraria toda essa parte fisiológica, mas ela estava quase sendo internada de novo por crises de enxaqueca diárias complicadas. A associação dos dois resolveu tanto o agudo quanto o crônico. Só um exemplo que me veio à cabeça aqui, né, para a gente citar, né? Tá? Qual fitoterápico me perguntaram ali, né? Então, na medicina chinesa é assim como na homeopatia, cada paciente tem a sua fórmula. Tá? Naquele caso foi um fitoterápico chamado Jingui Shenqiuan. Os nomes da fitoterapia chinesa são loucos mesmo. Shai Hu Xiagu Muritang, Jingui Shenqiuan, Guifu Jiguanguan, tem que ter, né? Entendeu? E assim, às vezes, a gente também modifica um pouco elas. Tá? Por que ela melhorou de todas as queixas? Porque curou a causa. Qual foi a causa? O medo inconsciente. E se você for olhar no repertório, briônia também cobre o medo, mas não tanto quanto um
cáustico, quanto um fósforo, quanto um arsênico, quanto um... Me dê aí um exemplo aí também, um dos mais medrosos aí, o nátrium carbônico, né? Entendeu? São... Sim. Realmente. Nossa. Realmente foi uma associação muito interessante, assim, que você até uniu os medicamentos, né? E uma coisa assim, que eu queria até perguntar, é fácil de encontrar os medicamentos da fitoterapia chinesa? Não é? Como que funciona? Assim? Fácil de acordo com a localização e com a internet, super tranquilo, chega na tua casa, né? Só que veja bem, nós temos fórmulas magistrais chinesas e temos fórmulas patenteadas chinesas. Ah, tá. Entendi. As magistrais, elas são as verdadeiras, são essas que vêm da dinastia Shang, 1200 a.C. Essa fórmula que eu citei aí, que eu falei que é a Jingui Shen Qiuan, né, que alguma pessoa ali me perguntou, que eu só vi passar, ela é da dinastia Shang, por volta ali de 1100 a.C. Então ela só tem 3.000 anos só de história. Só pouca coisa. Só 3.000 anos, ok? Então, assim, tem hoje no Brasil 4 a 5 farmácias confiáveis que fabricam a fitoterapia chinesa, com registros, porque tem essa técnica, esse estudo, esse aprimoramento, conhecimento, as matérias-primas originais, todas certificadas, cultivadas da matéria correta, né? Então, nós temos umas 4 ou 5 que conseguem fazer uma amplitude tranquila. Eu moro numa cidade de 80 mil habitantes no interior do Paraná e fechei uma parceria, eu não, né? Mas foi um oferecimento da farmácia para manter o estoque de uma das principais fórmulas fitoterápicas chinesas aqui. Então, eu tenho uma liberdade super... Em Curitiba, temos aí 4 ou 5 colegas, tem 2 que foram alunas nossas, tem uma farmácia mesmo de produtos dessa linha mais natural, da parte de florais e de fitoterápico, que está pronta a entrega, entendeu? E às vezes tem o telefone no plantão, manda via Uber, tá lá na área, tranquilo. Então não tem... E elas são prontas, né, Leonardo? Você na homeopatia, né, nós, aí você que é farmacêutico, precisa manipular ou então pegar o estoque da matriz, dinamizar e fazer. A fitoterapia chinesa sempre vai estar pronta, por isso ela tem uma validade alta, 3 anos, 5 anos. Entendi. Que bacana. Isso eu até queria perguntar, assim, por exemplo, a manipulação do remédio, uma magistral mesmo, você falou que ele está pronto, mas você compra... A pessoa junta, como que é? Não, ela vai comprar a fórmula pronta. Dentro dessa fórmula tem todas as composições para fazer tratamento do padrão de desarmonia ou daquilo que a gente precisa objetivar. Entende? Ela não vai modificar nada. Ela não vai. O que eu posso é associar uma fórmula com outra, numa intenção de, quem sabe, promover mais atividades, outros resultados. Mas modificar uma fórmula eu não posso. Ela já está feita certinho daquele jeito, né? Perfeitamente. Tá. Só uma outra pergunta em relação a isso. Aí você vai falando que eu vou ali ajeitar o cabo da energia, que meu celular está acabando a energia. Não, tranquilo. Mas, por exemplo, eles fazem em cápsula ou é tudo chá? Como que... Eu não faço ideia mesmo. O preparo da fitoterapia chinesa, ele tem 2 maneiras principais de ser feito. Ele é feito por decocção ou então por um preparo paralelo, como, por exemplo, uma tostagem, uma secagem, um preparo natural, ou seja, secagem natural, secagem forçada. Mas a maioria dos preparos é feito em forma de decocção. Como é que é isso? Infusão é uma coisa, fervura é outra, decocção é outra. Infusão, água quente, num copo, coloco a planta, o princípio ativo, o que eu preciso, tampo e deixo repousar. Fervura, coloco na temperatura ambiente a água, coloco a substância ali dentro, ligo o fogo, ele vai aquecendo junto com a temperatura e vai ter uma fervura de ebulição de 10 minutos e está resolvido o problema. Decocção. Primeiro esquento bem a água, coloco o material já na água fervente
e fervo de 30 a 50 minutos, para realmente fazer o processo de alta temperatura. Isso eu faço com todas as matérias. Então, dentro de uma fórmula, pode ter de 1 até 30 componentes na fitoterapia chinesa. Quem sabe menos ou mais, mas a média normalmente é de 8 a 10 componentes, mas pode ter de 1 a 30. Então, eu fervo cada um separado, isso vai me dar um líquido. Aí eu pego as proporções disso que eu quero. Por exemplo, 20% de uma planta, 30% de outra, 5% de outra, e coloco isso agrupado dentro da quantidade que eu quero. 50 ml, 100 ml e tal, e aí eu tenho a fórmula pronta, se for em tintura. Caso eu queira fazer isso em cápsula, faço o mesmo processo de preparo, vai ter o líquido do mesmo jeito, e aí faz a secagem disso por pressão negativa, enfim, como você faz uma cápsula de manipulação normal na sua farmácia, né? Transforma em pó, por secagem de pressão negativa, tostagem, ou por um processo de maceração, que daí vai poder fazer depois na secagem transformar em pílula, se quiser. Então a apresentação delas são várias. Algumas farmácias estão fazendo agora xarope infantil, saborizado, para facilitar para as crianças. Também tem que. E algumas matérias médicas da fitoterapia chinesa são fabricadas pelo meio de tostagem, que daí não é a fervura. Por exemplo, os minerais. Aí você não vai ferver o mineral, você vai tostar, você vai ralar, vai ter, entendeu? Então outras coisas feitas assim. Então o preparo é muito individual de cada fórmula. Agora a apresentação, gotas, líquido, né, tintura, pílula, xarope, solução, otológica, colírio, tem várias coisas, né? Tem várias maneiras de fazer. Tem uma pergunta ali, até quantas fórmulas pode usar em apenas uma cápsula? Cada cápsula é uma fórmula, né? Tá? Agora, quantas plantas vai dentro da cápsula? Daí vai de acordo com a fórmula, porque dentro dela vai o que está dentro do princípio ativo. Por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu consigo projetar aqui só uma curiosidade, né? O que difere da fitoterapia chinesa para a homeopatia. Então aqui eu vou pegar, por exemplo, uma fórmula chamada Si Jun Zitang. Essa fórmula chamada Si Jun Zitang, ela é a principal tônica de energia, a principal tônica de Qi, que a gente chama na visão da medicina chinesa, que é a nossa energia vital, que nós chamamos na homeopatia. É um carbo vegetabilis da homeopatia, né? Acho que eu consigo inverter aqui. Ó, assim melhor. Si Jun Zitang, ó. 70. Renshi, Radic Ginseng, 27,3%. Baizu, que é a fórmula, é o rizoma. Rizoma é o broto da raiz da planta chamada Traquiloides macrocéfalos. Também 27,3%. Fuling Scleroticum Poreacoccus. Fuling é o nome em mandarim. Esclerótica Poreacoccus é a esclera, é a parte de fora da semente chamada Poreacoccus. Também 27,3%. E a Gancal, que é uma planta moderadora, que a gente chama, é a raiz da Glyceriza uralensis, em 18,2%. Se eu vou fazer disso 1 litro, vou fazer 10 ml, essa é a porcentagem que eu preciso dentro daquilo. E essas porcentagens prontas estarão dentro de uma cápsula, respondendo a pergunta da pessoa. Aí, se eu quero esta fórmula, uma cápsula tem todos esses 4 componentes. Já se eu pegar, por exemplo, uma outra fórmula aqui, ó, Shenling Baizu San, olha o nome. Olha quantas outras fórmulas tem, ó. Olha, Dioscoreia, papapá, dela. E daí, ó, eu tenho, naturalmente, porcentagens diferentes, mas dentro da cápsula também vai ter todas essas matérias médicas. Então, é mais ou menos assim que é preparado, tá bom? Entendi. Ah, que bacana. Eu imaginava que você só utilizava o conhecimento da medicina chinesa para achar o remédio, para mediar o tratamento homeopático. Mas então você usa também os remédios da medicina chinesa, a fitoterapia, a dietoterapia, junto dos remédios homeopáticos também, né? Sabendo respeitar a antidotagem, sabendo respeitar aquilo que é possível. E tem casos que a gente nem usa a fitoterapia chinesa, nem usa o diagnóstico da medicina chinesa também, porque como homeopata, às vezes a pessoa senta aqui, numa frase ela te dá o remédio. Sim. Aí por que eu vou ficar levando para outras técnicas, sabendo que ali já está praticamente pronto? Assim como também tem as pessoas que nos procuram dizendo assim, eu vim porque eu quero homeopatia.
Sim. Daí tá tão claro a fitoterapia chinesa para ela, mas eu tenho que respeitar o que ela quer, né? Sim, é verdade. Mas que Isso bacana. isso é bem comum de acontecer também, né? Uhum, entendi. Uma coisa que eu achei, que eu acho muito interessante, assim, é a questão da tradicionalidade, né, do tempo que existe a medicina chinesa, que nem você tava citando, né, e do quanto isso é marcante para a gente hoje em dia. Então, assim, hoje em dia o mundo atual ele é marcado por uma quebra total do tradicional, do que vem lá de trás, do conhecimento comum. E a medicina chinesa, eu acho que evidencia assim de uma maneira muito muito grande isso. Assim, você tinha falado, né, mais de 5.000 anos. Então, assim, olha o tamanho disso, né? Olha a história disso, olha a experiência que essa medicina conseguiu conquistar e que é cada dia que passa ratificada pelos estudos modernos, pelas ciências médicas modernas e, e cada vez mais a gente consegue enxergar a importância e, de fato, como isso tem referência com o que antigamente, muito antigamente, eles faziam, né? Então, eu Sem acho dúvida. isso muito interessante, eu acho isso muito importante também a gente sempre assinalar o quanto é importante a gente dar esse valor para essa questão, porque a gente tem uma sociedade marcada por essa quebra, por esse rompimento. Muitas vezes as pessoas são marcadas com um pensamento de não, o que é antigo, os povos antigos não tinham conhecimento, os povos antigos não eram intelectuais, não tinham uma medicina respeitável, não tinha nada que prestava. E a gente vê hoje, né, por exemplo, você utilizando uma medicina de 5.000 anos atrás, consegue fazer muito mais, consegue dar muito mais resultados do que um tratamento alopático moderno, com drogas feitas em laboratório, gastando-se bilhões de dólares. Justamente. E eu acho isso um antagonismo, uma coisa tão absurda que aí é que a gente vê, né? O mundo moderno não vai aceitar isso, a ciência moderna não vai aceitar isso, né? De que A ciência não vai aceitar porque ela já não concorda não só pela questão monetária, ética, financeira que se criou, como também pela questão de que tudo tem que ser igual para todo mundo, né, Leonardo? Esse que é o grande problema. sim, Não tem como uhum, fazer esse lado individual, né? Mas você foi feliz na tua colocação, porque essa antiguidade nos mostra exatamente, e colocando essa colocação que você colocou, na redundância da palavra aqui, mas é o que a ciência está mostrando que eles já estavam certos há muito tempo. Essa semana mesmo eu coloquei uma postagem de um estudo aí no meu Instagram sobre a ciência, né, um estudo científico comprova cada vez mais a ligação do eixo cérebro, intestino, pele. uhum, sim, Aí teve um trabalho científico comprovando que tem isso. Aí vem dizer, pomba, a medicina chinesa, 5.000 anos, diz que o elemento metal abre o pulmão e o intestino grosso, e que eles, olha, veja bem, pulmão, intestino grosso, e que eles cuidam da pele. Há 5.000 anos está escrito isso. Aí vem agora o trabalho científico, que daí todo mundo bate palma, capaz de dar um Nobel da medicina para um cara desse, porque ele disse que o intestino funciona junto com a pele e que cada vez está mais fácil de perceber que a pessoa ansiosa normalmente tem problema do intestino e que vai desenvolver uma psoríase quando está nervosa. Parabéns, ótimo, beleza. Reinventou a nossa, roda, né? uhum, Reinventou a roda. Há 5.000 anos está escrito isso, sim, entende? E dentro dessa associação homeopática, né, e medicina chinesa, se nós entendermos essa história, fica tão fácil, mas tão fácil, de entender que a cura está no paciente e que basta você estimular ele para que ele mesmo guie-se a sua evolução e a uhum, sua melhora. Por sim, exemplo, na homeopatia, piora à noite, crepúsculo agrava. Vamos pegar rúbricas, tudo piora à noite, o crepúsculo agrava o lado mental. Extremamente calorento que piora à noite, não sei o quê. Isso, na visão da medicina chinesa, é deficiência de yin. Né? Nós temos o yin e o yang,
Quando o Yin está deficiente, ele se manifesta. Por quê? Porque o Yin se manifesta à noite, o Yin gera calor falso, porque você está perdendo o teu frio, você está perdendo a tua essência. Então você tem que aquecer de mentira, porque você não pode morrer. Então ele tem que fazer um calor de mentira dentro de você. Isso vai te causar uma ansiedade noturna, uma sudorese noturna, alterações menstruais, alterações emocionais, alterações que pioram muito à noite. Então eu pego a pessoa numa fala e digo assim, então peraí, é deficiência de Yin? Então, se eu fizer uma pergunta para a pessoa e ela me disser assim, não, tudo para mim piora de dia, então uma das coisas já não bateu. Porque daí o que acontece? Ela está num tratamento homeopático que o remédio não valoriza que as coisas pioram à noite. Sim. Entendeu? Pode rasgar a receita e faz de novo. Pode, Rasga a receita e faz de novo. Entende? É que nem as chamadas rúbricas raras, estranhas e peculiares. Né? O Rezende, que a gente já falou sobre ele na outra live, meu professor, hoje meu colega, graças a Deus, fantástico, mora em São Paulo, faz tempo que eu não falo com ele até. Rezende tem algumas coisas legais, uma das rúbricas que ele aprendeu no consultório, que eu vi também que na medicina chinesa tem bastante isso, é o limpa-beijos, em crianças principalmente. Você dá um beijinho no rosto da criança, ela vai lá e limpa o beijo. Uhum. Aí, se você for ver, se na hora que ela vai limpar o beijo, venha rápido no repertório e veja. Se você deu um remédio para ela que não tá limpa-beijo, vem cá, volta aqui, vamos começar a consulta de novo. Rasgue a receita, que não vai funcionar. Uhum. Entendeu? E esse sintoma na medicina chinesa tem a ver com família, relacionamento, tem a ver com coisas nesse sentido, que também se o meu fitoterápico não tratar o elemento água, elemento madeira e o elemento fogo, na conexão entre eles ou individualmente, também eu vou rasgar a receita e vou fazer de novo. Nossa, incrível. Caramba, realmente estou maravilhado assim, com todo esse conhecimento. Eu acho que é muito importante mesmo. Eu nunca estudei, né, para ser sincero, nunca estudei nada de medicina chinesa. E também, para ser sincero, me falta tempo. Vamos ver se esse ano a gente eu consigo me aprofundar mais nesse tema, né? Porque realmente eu vejo que dá muito resultado, tem muitas coisas que, né, você mesmo colocou, que a gente pode utilizar para aperfeiçoar o tratamento, para levar a pessoa para uma cura muito mais rápida e eficaz, né? Então, nossa, eu quero agradecer demais novamente, tá? Assim, foi muito bom mesmo, tá? E só vou deixar um recado, senão minha equipe me mata depois, mas é um recadinho que é uma questão que a gente vai colocar aqui na Semana Homeopática, e é muito bom, vai ser muito bom para todo mundo estar acompanhando, que é o seguinte: como acho que a grande maioria do pessoal sabe, ou, né, vai ficar sabendo agora, nós temos aqui na página uma comunidade, uma plataforma para assinantes. Então, a nossa plataforma para assinantes, ela é uma plataforma por assinatura, ou seja, você por mês paga para ter acesso a essa plataforma, e a gente faz aulas ao vivo toda semana, e tem conteúdo, todas as nossas lives estão lá da página, e toda semana a gente faz uma aula ao vivo com todos os participantes, com todos os assinantes, para aprendermos temas relacionados à homeopatia. E nessa semana a gente tem uma promoção especial, que é uma promoção do plano anual que a gente está fazendo, tá, pessoal? Então, para você que não conhece, para você que ainda nunca ouviu falar da nossa plataforma, se você ir lá no link da nossa biografia, da nossa bio, lá da página, entra lá, você vai ver, tá lá Linktree, você clica nesse link que está lá, ele vai abrir para você três coisas, né? Aprenda homeopatia conosco, se inscreva na Semana Homeopática e um outro link aqui. Mas nesse primeiro, se você clicar, Aprenda Homeopatia Conosco, vai entrar na nossa página de venda e você vai conseguir conhecer um pouco mais da nossa plataforma por assinatura, tá? Então, faz isso daí, vai lá, dá uma olhada. E nesse plano anual, a gente está fazendo uma promoção muito bacana, tá? Mensalmente, as pessoas pagam R$ 25,90 para ter acesso à plataforma, para estudar com a gente. E nesse plano anual, a gente vai dar um desconto de 20%, mais ou menos 2 meses grátis, para quem adquirir esse plano anual, que vai ficar no preço de R$ 247,90.
tá? Você vai pagar e ter acesso durante um ano. E é só durante a semana homeopática essa promoção, tá bom, pessoal? Então, quem tiver interesse, é só entrar lá no link, que você vai ser levado para essa outra página, coloca lá, Aprenda Homeopatia Conosco, e você vai vir para o nosso site aqui, onde você vai ver, conhecer um pouco mais, tá? E se você se interessar, tem essa promoção durante essa semana, que eu recomendo demais, porque tá um desconto muito bom, tá? Para você vir estudar conosco, porque também agora, com essa semana, eu também estive observando e conhecendo o pessoal que já fez live com a gente, que também vai fazer mais outras lives com a gente. E mais para frente eu quero também convidar essas pessoas para darem aulas para a gente na nossa plataforma, porque, como vocês viram hoje, né, o Dr. Matheus apresentou de modo extremamente profundo e com um conhecimento realmente muito, né, que ele possui um conhecimento muito profundo acerca dos temas. Vocês puderam ver que ele realmente conhece, tem uma profundidade grande, tanto na homeopatia quanto medicina chinesa, até de farmácia, né? Deu para perceber, de manipulação. Mas, então, vocês fiquem atentos, porque uma coisa muito que eu quero fazer muito é trazer essas pessoas extremamente qualificadas para também darem aulas na nossa plataforma, para também agregarem conteúdo na nossa plataforma. Tá? Até para os alunos aí que já estão acostumados, parar um pouco de ver essa minha cara feia, para a gente trazer outros profissionais aí para agregarem bastante, tá? Então, se você se interessar, vai lá, dá uma olhada na página, dá uma olhada nesse plano que a gente está oferecendo, tá bom? E, novamente, eu quero agradecer muito a você, Matheus, tá? Foi mais uma vez uma live incrível, eu aprendi demais, eu também acho que o pessoal adorou, aprendeu muito, né? Nossa, parece que tem gente assistindo lá da Inglaterra, que bacana, muito bom. Então... Eu que agradeço. Pode ter certeza que para a gente é um prazer poder transferir pouco que a gente sabe aí ao longo da trajetória e aprender com todos vocês aí também, né? E sugiro que todo mundo possa de fato aprofundar os conhecimentos. E quem tiver alguma dúvida, quiser entrar para esse mundo de associação das medicinas aí, acesse aí os nossos links, a gente está à disposição aí para colocar isso aí também. Quem tem interesse nesses cursos, né, que nós damos aulas em outras instituições também, só seguir a gente aí no Instagram, é bem fácil, vamos mantendo contato. E daqui um pouco aí a gente faz outros assuntos. O importante é bater, né, bater aí, com certeza. Sim, tá certo. Isso aí, pessoal, sigam o Matheus, tá? Vale muito a pena. E imagine ter um professor desse, né? Então, qualquer um quer. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Matheus, muito obrigado novamente. Pessoal, obrigado você. Estamos por aqui. Acompanhe amanhã a gente, também às 8 horas, tá bom? Com a doutora Flávia Baritz. Muito obrigado. Pessoal, um prazer, tá? Boa noite a todos e até amanhã. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço, Leonardo. Sucesso. Fiquem bem todos aí. Um abração. Tchau, tchau. Até mais.